Não ande mais como aqueles que não conhecem a Deus. Amado, deixa Deus ministrar o seu coração essa noite, a gente está concluindo. A gente às vezes ainda quer tratar com Deus com o nosso entendimento antigo. Às vezes a gente acha que fé é uma coisa que transforma só o nosso coração, não transforma a nossa mente. E às vezes a gente está usando a nossa paixão espiritual sem usar o nosso raciocínio, sem ser transformado em entendimento. Paulo, quando fala de sacrifício vivo, ele fala: esse é o nosso culto racional. Não há maturidade sem desenvolvimento da nossa racionalidade cristã. A evolução da nossa fé está no fato de que ela começou trabalhando as nossas emoções, trabalhando nossos sentimentos, mas ela vai afetando e transformando a nossa razão, a nossa maneira de pensar e entender a vida. Então ele diz assim: portanto, não ande mais como gentios, não caminhe mais, há uma trajetória diferente. Como é que os gentios andam? Na vaidade do seu pensamento. Amado, deixa Deus ministrar o nosso coração. Às vezes a gente acha que só o fato de eu estar sendo sincero, só o fato de que meu coração está pegando fogo, isso vai ser suficiente para converter Deus às minhas vontades. E muitas vezes a gente está falando com Deus com o coração cheio de paixão, mas com a mente cheia de vaidade. Porque a gente não está diante de Deus para ouvir o que Ele tem para nos ensinar. A gente está diante de Deus para convencê-lo de que aquilo que nós estamos sentindo é o melhor para ser feito. Então esse texto está mostrando uma coisa aqui muito forte para nós, presta atenção. Ele diz: não ande mais de acordo com a vaidade da sua mente. Porque a vaidade da sua mente vai fazer com que você seja uma pessoa que tem dificuldade de entender as coisas. Quando eu sou guiado na vaidade do meu pensamento, quando eu não gasto tempo em aprender com Deus, quando a minha vida cristã ela é toda focada em convencer Deus a respeito do que eu quero que Ele faça, isso é uma vaidade, isso é uma soberba, isso é uma presunção. E quem anda na presunção do seu pensamento, ele vai para o céu, amado. Ele está convertido, ele é sincero, mas ele não experimenta a vontade, ele não anda de modo digno da sua vocação. E essa pessoa vaidosa, ela demora demais a entender as coisas. O tempo dela, ela está sempre atrasada no entendimento dos processos, seja com Deus, seja com a família, seja com tudo. Você está entendendo o que eu estou falando? Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Aquela sensação que você está sempre chegando depois. Você está lá numa dificuldade com a sua esposa, os negócios estão acontecendo, você só chega atrasado. A hora que você entende, já foi farofa no ventilador para todo lado. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? A gente perde a capacidade da antecipação. A gente vai levando a vida na marra, só à custa de muita pressão que a coisa funciona. Então essa pessoa que tem dificuldade de entender, é também uma pessoa que está separada da vida de Deus. Então isso aqui não tem nada a ver com ir para o céu, amado. Vida cristã não é te levar para o céu. Vida cristã é fazer com que os cidadãos do céu revelem na terra como é que é viver. E tem gente que está se contentando em ir para o céu e acha que aqui na terra é sobreviver. E com isso eles estão separados da vida de Deus. O que mais que ele diz? Essas pessoas que são vaidosas na forma de pensar, estão sempre ainda pensando a sua própria maneira, apesar do seu coração ser sincero, têm dificuldade de entender as coisas no momento correto, estão separados da vida de Deus. Por quê? Porque eles continuam ignorantes e essas pessoas vão se tornando embrutecidas. Então a gente conhece muito cristão que acha que só porque ele é sincero, ele pode ser grosso. Então tem gente que está convertida há 20 anos, e por conta da sua sinceridade, ele continua grosso, se não ficou mais grosso ainda, agressivo, e teimoso, e ranzinza, e casca grossa. Gente casca grossa. E aí o que ele faz? Ele usa a sinceridade dele para justificar a sua teimosia, a sua agressividade, a sua brutalidade. Só porque reza muito, ora muito, canta muito, frequenta tudo que é campanha, sabe o endereço de todos os montes, porque ele acha que sinceridade é tudo. E eu quero te falar uma coisa para concluir, amados. Essas pessoas, a grande característica delas é que elas perderam a sua sensibilidade. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa noite. Sinceridade não é tudo.
Nada mais sincero do que uma criança emburrada porque não fizeram o que ele queria. Nada mais sincero do que você ter que acordar às 6 horas da manhã, depois de ter dormido tarde e estar com preguiça de ter que ir trabalhar. Aí você está sinceramente aborrecido. Nada mais sincero do que a sua mulher preparar uma comida que você não gosta e aquilo está fora do ponto e você está mal-humorado porque não é aquilo que você queria comer. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Nada mais sincero do que o apetite, nada mais sincero do que a agressividade, nada mais sincero do que um ladrão que planejou um assalto, saiu para roubar, a vítima reagiu, ele meteu um tiro na testa dele para não ir preso. O que não faltou nessa operação foi sinceridade. Você está me entendendo ou não? Nada mais sincero do que tomar um tapa na cara e dar na outra. Nada mais sincero do que ficar nervoso com quem te aborrece. Nada mais sincero, amado, do que tomar injeção que dói. Você está entendendo isso ou não? O que está faltando para nós então? Fala para mim. Fala para mim, eu não estou escutando. Sensibilidade. Você quer ter uma vida cristã vitoriosa? Abra sua mente e seu coração agora para serem sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Pergunte mais e proponha menos. Pergunte aonde é que Deus quer levar você. Pergunte o que Deus tem preparado para você. Pergunte qual é a vida que Ele quer que você viva. Pergunte o marido que Ele quer que você seja para sua esposa, em vez de ficar pedindo a esposa que você gostaria que ela fosse para você. Não falta sinceridade em pedir que a minha esposa seja boa para mim, mas está faltando sensibilidade em escutar Deus para saber o marido que eu posso ser para ela. Nada mais sincero do que pedir que Deus salve os meus filhos. Nada mais insensível do que continuar pedindo isso a vida toda. Agora eu preciso pedir que Deus me fale como é que eu posso ser um pai melhor para eles, para que eles conheçam a Deus como eu conheço. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos ter uma palavra de oração. Deus está falando no seu coração essa noite. Deus está falando no seu coração essa noite. Às vezes você está convertido há 20 anos, 30 anos. E tudo que não faltou para você até hoje, o que foi? Sinceridade.